Boa noite, povo de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Esse que vos fala, Pastor Lúcio. Para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar nessa noite, estar fazendo essa live ao vivo, falando das grandezas do nosso Deus, também advertindo os nossos irmãos, os nossos amigos, sobre as ciladas, do inimigo, a qual ele luta, tentando nos destruir, tentando nos roubar, das mãos do eterno Deus. E essa noite eu gostaria de poder estar compartilhando, falando hoje sobre sintomas e causas de maldições. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com os nossos irmãos, falando sobre transferência familiar de vícios e comportamento, dentro aí dos sintomas e causas de maldição. E graças a Deus nós estamos aqui nessa noite, poder estar fazendo mais uma live ao vivo para o link tratamento espiritual. Quero desejar aí uma boa noite para aqueles que fazem parte aí do grupo Tratamento Espiritual, também para aqueles que estão em outras nações, um bom dia, uma boa madrugada, se você tiver de me acompanhar. Não importa o horário que você irá visualizar essa postagem, porque eu vou deixar ela apostado aí através da página Tratamento Espiritual. Também vou estar apostando na minha linha do meu templo, através do meu Facebook, e também compartilhando com os meus inscritos no canal do YouTube, Então, gostaria de poder estar aí contando com aqueles que gostam, que tem de alguma forma aprendido, com as nossas ministrações, falando sobre sintomas e causas de maldições, falando sobre cura emocional, falando sobre comportamento, falando sobre estratégia, falando sobre batalha espiritual. Nós estamos aí, graças a Deus, com o nosso canal no YouTube. Gostaria que você pudesse estar entrando lá, escrevendo, compartilhando, as nossas postagens, deixando lá o seu like, para que nós possamos estar ganhando um público, para que essas pessoas também tenham esse direito de poder estar ouvindo as nossas ministrações, as minhas ministrações, que eu estou aqui na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro de uma base que se chama Missões 1000, onde tem um ministério de libertação, cura emocional, que trabalha com comportamento, que trabalha com as causas e sintomas da maldição, e que trabalha também o caráter na vida do homem e também na vida da mulher. Então, enquanto os nossos irmãos nos localizem, sejam notificados pelo o link, do Facebook, nós vamos nessa hora poder estar ouvindo, um lindo louvor em adoração ao nosso Deus, e logo após nós estaremos aí falando hoje sobre sintomas e causas de maldição. Quero relembrar os nossos irmãos que nos acompanham, que hoje eu vou falar mais uma causa, mais um sintoma da maldição, tá? Estamos falando dos sintomas e depois nós vamos falarmos das causas das maldições. O que é a causa? É aquilo que traz para a nossa vida uma perseguição espiritual, A maldição nada mais é do que uma perseguição espiritual por causa de nós quebrarmos os mandamentos, quebrarmos as leis do eterno Deus, violarmos, as ordens, as ordenanças,
as mitzvot, as parashás, né, que são mandamento do eterno Deus, né, e as instruções a qual ele nos dá através da palavra de Deus. Vamos ouvir esse louvor em adoração ao nosso Deus. Enquanto isso, os nossos irmãos nos visualize, né, no nome de Jesus. Ontem eu gravei uma live ao vivo, onde eu falei mais sobre feridas na alma, né? Falando aí, você pode ir aí na página que você vai poder visualizar essa postagem. E hoje eu quero falar sobre sintomas e causas de maldição. Amém? Que Deus esteja abençoando você que está ao vivo comigo, os demais que irão adentrar para estar ao vivo comigo, sejam bem-vindos, e aqueles também que irão visualizar essa postagem em outra oportunidade. Que o eterno Deus, Hashem, Adonai, o Kadosh, o Santo de Israel, o Santo do Brasil, o Santo Deus, o Criador, seja louvado, né, pela sua vida, e que você possa ter uma mente aberta, uma mente ativa, para você entender aquilo que o eterno Deus tem colocado no meu coração para poder estar compartilhando com vocês, em nome de Jesus, com você que mora no Brasil, com você que mora em outras nações. Tem pessoas que moram em Paris, em Lisboa, na Suíça, na África, em todos vocês que nos acompanhem também nos Estados Unidos. Então, que vocês sejam abençoados pelo eterno Deus. Vamos ouvir esse louvor ao nosso Deus. Enquanto isso, os nossos irmãos estará nos localizando para estar conosco ao vivo participando dessa live. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. O Senhor é santo. Os levitas, juntamente com os sacerdotes, tocando as trombetas, e eles cantavam e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com a tua glória, Deus. Derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós. Aleluia, Deus. Sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah sobre
Vamos levantar as nossas vozes e vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele. Que derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Levante as suas mãos, levante a sua voz e comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Oh Jesus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder, é sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder, é sobre nós. Derrama teu Espírito. O Espírito Santo sobre nós. O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama sobre nós. Fica de pé. O tamanho é seu poder, é sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar. O tamanho é seu poder, é sobre nós. O tamanho é seu poder, é sobre nós. Tamanho é seu poder, é sobre nós. Glórias a Deus. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Que a presença do eterno Deus, ele esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que a Shekinah, que a glória do eterno Deus, Hashem, o Kadosh, o Santo, o Deus dos céus. Que os céus possam nos assistir essa noite. E que os anjos possam estar trabalhando ao nosso favor. Irmãos, nós precisamos aprendermos, mexermos com a vontade de Deus. Nós só vamos conseguirmos mexermos com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com as mãos de Deus, para que Deus venha fazer milagre em minha vida, na tua vida, quando nós nos colocamos a dispor a fazer a sua vontade e também está buscando, invocando a Ele através de nossa oração. Só através das nossas orações que nós conseguimos, irmãos, trazermos a presença de Deus. Só através da nossa oração que nós conseguimos mexer com o coração de Deus.
não é xingando, não é murmurando, não é falando, reclamando, né? Brigando que nós vamos mexermos com a vontade do eterno Deus. Então, não existe uma arma mais poderosa que qualquer ser humano tem em sua mão, em sua boca, em sua disposição, do que a oração. Muitos perguntam e questionam por que a nação de Israel, uma nação pequena, em vista do Brasil, em vista dos Estados Unidos, em vista de outras nações que estão na miséria, como a nação da Venezuela, que é muito mais grande do que Israel, não é uma potência como Israel. Irmãos, quando você para ouvir alguns rabinos, quando você para ouvir alguns estudiosos falando por que a nação de Israel é a potência que é. Hoje a nação de Israel, ela está à frente de grandes nações na tecnologia, no poder de fogo, de armas. Agora, o deserto de Israel está produzindo para exportar para outras nações. Por que eles conseguem isso? Por que eles adquirem essa sabedoria, adquirem esse entendimento? Porque eles utilizam da arma mais poderosa que Deus nos deu. O nosso coração, a nossa boca, para poder clamar, para poder orar, para poder interceder, para poder gritar pelo socorro de Deus. Porque, irmão, se você tirar para ver a nação de Israel, você não vai ver hora nenhuma o muro, né, que nós conhecemos aqui como o muro da lamentação. Mas para os judeus não é o muro da lamentação, é o muro da honra. Porque tentaram destruir por diversos anos, armas poderosas tentaram destruir aquele muro que eles oram, clamam, choram, buscam a presença do eterno Deus. Então, se você puder ter o privilégio, procure investigar através do Google, através do meio de comunicação. Você não vai achar hora nenhuma aquele muro vazio, porque sempre vai ter alguns judeus, ou até mesmo não sendo judeus, clamando o eterno Deus. E por isso Deus faz essa nação de Israel a nação forte. A nação que treme outras nações que é muito grande, que tem muito mais recursos, mas eles se tremem. Por quê? Quando eu ouvi dizer qual é a maior arma que Israel tem, são as baterias de fogo, são os mísseis, são os armamentos, são os fuzil, são as pistolas. Nada disso. A arma mais poderosa que a nação de Israel tem é a oração. Eles clamam de dia e de noite sem cessar, clamando, invocando a presença do eterno Deus. Irmão, se você quer ter vitória na sua vida, se você quer mexer com o coração de Deus, procure usar essa arma que Deus te deu. Está ao meu dispor e ao seu dispor. E nós vamos nessa noite clamarmos o nosso Deus. Nós vamos falarmos hoje de um assunto, irmãos, que o diabo tem destruído diversas famílias, que são vícios e comportamentos pecaminosos.
E isso vem passando de geração a geração. E muitas pessoas não entendem por que o bisavô morreu com aquele vício. Por que agora o próximo que sucedeu aquele avô, que seja o avô, o pai, o irmão, também morre daquela forma? Nós vamos passarmos, entendermos isso. Vamos entendermos essa transferência, como isso funciona no mundo espiritual. Mas para nós ouvirmos esse assunto, precisamos estarmos revestidos do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarmos revestidos das armaduras do eterno Deus. Quero desejar também uma boa noite à nossa irmã Liliane, né? Nossa irmã Liliane que está nos ouvindo, nos honrando aí ao vivo. Nossa irmã Liliane, para quem não conhece, está agora lá nos Estados Unidos e está ao vivo conosco. Também quero desejar aí também para minha sobrinha que está ao vivo comigo também, a Valéria, né? Que amanhã, em nome de Jesus, eu estarei lá na cidade, em Patrocínio, para estar festejando, comemorando com ela mais um aninho de vida que Deus tem dado para ela, né? Que Deus já possa abençoar grandemente a vida da Valéria aí e do meu sobrinho Edinho, né? Também da Ana Júlia, né? Era garotinha linda, fofinha, né? Custosinha, mas é uma bênção de Deus para a vida desse casal e também para a nossa família. Vamos orar nessa hora. Querido Deus, maravilhoso Pai, é no nome de Jesus Cristo que na noite desse dia que se chama hoje, porque dia, pastor, nós estamos à noite, mas para os céus não há dia, não há noite, é um tempo eterno, é o tempo chamado Kairos, o hoje de Deus, e nós estamos nesse momento com Deus, pedindo ao Senhor Deus dos céus e da terra, que nos guarde, que nos visite com a sua presença, com a sua proteção, nos guardando, nos livrando de qualquer tipo de cilada, de armadilha em nossa vida, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, no nome de Jesus, Senhor. Que os anjos do Senhor possam estar pelejando por nós. Que os anjos do Senhor possam estar trabalhando ao nosso favor. E que através dessa oração, que nós possamos mexermos com o coração de Deus. Porque se nós mexermos com o coração de Deus, nós mexemos com os céus, nós mexemos com a terra, nós mexemos com o universo. Deus, olha para nós, tenha misericórdia, nós somos carentes do Senhor, nós precisamos do Senhor em nossa vida, nós estamos declarando para o mundo espiritual que nós estamos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que nos convence do pecado, o Espírito de Deus que nos convence do juízo de Deus, aonde Ele nos leva a estar nos relacionando com Deus, aonde Ele faz essa ponte ao mundo espiritual, aonde Ele direciona a nossa oração para os céus, para o reino do eterno Deus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, seja bem-vindo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo agora na vida de todas essas pessoas que estão ao vivo comigo. E os demais que irão visualizar essa postagem, Senhor. Não importa o dia, não importa a hora, que o Espírito Santo possa, através dessa imagem, através do som da minha boca, adentrar nesses lares, adentrar nessa família, trazendo bênção, trazendo paz,
nos resgatando das armadilhas, nos resgatando da mão dos nossos inimigos, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos matar, aquele que quer nos fazer distanciarmos de Deus. Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa alma, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa mente, guarda a nossa vontade, guarda as nossas emoções, para que nós não viemos pecarmos contra o Senhor, porque assim diz a palavra do Senhor, que o pecado nos distancia da tua presença. E nós não queremos, Senhor, estarmos longe do Senhor. Como diz o rei Davi, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, nós, sobre essa palavra, nós proclamamos para o mundo espiritual. Não retire de nós, Senhor, o teu espírito. Não retire de nós a sua presença, a sua Shekinah, Senhor. Que a Shekinah do eterno Deus, de Baruch Hashem Adonai Kadosh, Ele esteja nos guardando, nos protegendo. Se porventura houver alguém triste, abatido, enfermo em casa, atribulado, atormentado, Senhor, sem ânimo de vida, sem nenhuma expectativa de vida, que o Senhor, como soprou nas narinas do nosso pai Adão e gerou vida, que o Senhor sopre em nós nessa noite e gere em nós vida, gere em nós esperança, gere em nós confiança e gere em nós a fé de acreditar que através desse clamor os céus estão nos assistindo. E que essa oração, e que esse clamor está mexendo com a vontade do Senhor. Assim nós te louvamos, assim nós te adoramos, porque tu, ó Deus, Adonai, és digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus, o nosso Messias, o nosso Mashiach, o escolhido e ungido de Deus, que veio a essa terra, morreu numa cruz, mas nem a morte pôde suportar. Ele ressuscitou e está conosco, triunfando, em nome de Jesus. Aleluia e glórias a Deus. Receba essa bênção e tome posse da proteção do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando grandemente as demais pessoas que estão ao vivo conosco aí, né? Então, que a presença, que a Shalom do eterno Deus, que a Shekinah do eterno Deus esteja sobre nós. Então, hoje eu quero falar, né, mais de um sintoma, né? De um sintoma que a maldição traz para a nossa vida. Então, como eu já venho explicando nos meus vídeos, que a maldição não é a maldição. A maldição, né, ela é uma vontade permissiva de Deus. Deus permite. Para quê? Para que nós possamos acordarmos, para que nós possamos lembrarmos que acima de nós, né, existe um Deus. Como o judeu, ele carrega sobre a cabeça, né, o kippá, que eu uso muito, né, que representa a mão do eterno Deus sobre a minha cabeça, e também traz à minha memória que acima de mim existe alguém mais poderoso. Então, eu quero compartilhar desse estudo hoje falando de mais um sintoma da maldição. Hoje eu quero falar de um sintoma que eu tenho muito
prioridade para falar. Por quê, pastor, se eu tenho muita prioridade para falar? Porque isso esteve por longos anos, né? Se nós não vigiarmos, isso pode voltar, né? Por isso que libertação envolve o que? Reeducação espiritual. É você não fazer e não quebrar os princípios do eterno Deus, que pode sim trazer e desencadear uma perseguição espiritual nessa área de vida, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Então eu quero falar sobre transferência familiar de comportamentos, vícios. Então, quando nós, irmãos, muitas vezes, quando eu digo vício, é aquela pessoa viciada que não consegue realmente viver sem aquele comportamento ou aquela escolha. É onde as pessoas, até do meio da saúde, pode dizer assim, olha, se você não parar com esse vício, você vai morrer. Então, o vício não se envolve só a bebida. O vício envolve bebida, cigarro, drogas, sexo também, porque tem o pecado da sexolatria, que é um vício pelo sexo. Tá? Pessoas que não têm domínio sobre o corpo. E a palavra de Deus fala que nós temos que termos domínio sobre o nosso corpo. O vício de falar mal da vida dos outros. Também tem pessoas viciadas. O vício de falar mentira. Também isso é um vício. Que é um comportamento pecaminoso. E traz a paternidade do diabo para a nossa vida quando nós mentimos. Por isso que todo mentiroso, irmãos, tem um pai. E esse pai não é Deus. Quem é o pai da mentira? Satanás. É ele mesmo. Ah, pastor, assim o senhor me assusta. Porque de vez em quando eu falo algumas mentirinhas. Mas são mentirinha boba. Mentirinha, coisinha à toa. Mas todas as vezes que nós trocamos a verdade pela mentira, conscientemente, sabendo que o pai da mentira é Satanás, nós estamos trazendo a paternidade dele para a nossa vida. Então, por isso, se algum descuido, por algum vacilo, que nós somos errantes, somos sujeitos a errarmos, somos sujeitos a falharmos, mentirmos, nós precisamos entender que precisamos imediatamente para Deus, reconciliar com Deus, pedir perdão, para que a paternidade de Lúcifer não venha para as nossas vidas. Porque ele é o pai da mentira. E a mentira também é um vício. Tem pessoas que mentem tanto que até ele mesmo acredita que as suas mentiras é verdade. Estão até dispostos a morrer acreditando que a mentira é verdade. Então tem muitos tipos de vícios, comportamentos que vêm dos nossos antepassados, que quebraram os princípios do nosso Deus. Nós chamamos isso de heranças hereditárias. Heranças hereditárias. Talvez o seu bisavô foi um alcoólatra. E por ele ser esse alcoólatra, ele morreu. E sabemos que quando você estuda, aprofunda na palavra de Deus e também no conhecimento da libertação, que existe espíritos portadores
de vícios e de comportamento que age dentro da esfera da família, do contexto familiar. Então, eu posso dizer, olha, dentro do meu contexto familiar, eu posso contar muita gente que morreu por causa do vício. Por causa de ser um beberrão, viciado, que não passava dias, que não passava noite sem estar alcoolizado. E isso trouxe enfermidade que levou a eles à morte. Tenho em vista que até o meu avô, por causa da bebida, que quando ele não bebia, ele era uma ótima pessoa. Todo mundo gostava dele na cidade, onde eu nasci. Mas quando ele bebia, a bebida trazia um comportamento para ele de violência. E essa bebida que trazia o comportamento de violência levou ele à morte. Foi tirado a sua vida. Ele foi matado. Porque ele bebeu, criou confusão com uma pessoa dentro do bar. Quando ele bebia, ele ficava valentão mesmo. Até muito conhecido na minha cidade, Família do Zé Menino, Tem até o grupo hoje, que nós, dentro da nossa família, nós falamos a família do Zé Menino. Então, ele ficava violento, ele brigava, ele provocava. E ele provocou uma pessoa, que também tinha uma motivação demoníaca, que estava também alcoólatra, que tinha o mesmo comportamento dele, de ser uma pessoa violenta, a ponto de tirar a sua própria vida. E ele, alcoolizado, um dia antes do casamento da minha irmã, olha para você ver a tragédia que eu tenho para testemunho dentro do meu contexto familiar. Que estava todo mundo preparando. Eu era bem criança, mas eu me lembro disso. Eu lembro da cena. Que estava todo mundo se preparando, fazendo salgado, porque no outro dia, era numa sexta-feira, no sábado a minha irmã ia casar. Tinha tio meu que morava em São Paulo, que estava na cidade, familiar tudo reunido, esperando para celebrar aquele casamento. De repente, vem a triste notícia. Qual era a causa da triste notícia? Por causa do vício da cachaça. O vício do alcoolismo. Que ele deu uns tapas num tonto lá no bar. E aquele tonto maldoso, inclinado pelo espírito de morte, que buscou uma faca e ficou esperando ele. E na primeira oportunidade, quando o meu avô saiu da venda tonto, ele pegou, veio e esfaqueou o meu avô. Olha o histórico que tem. Olha o histórico que vem a bebida dentro do meu contexto familiar. E se eu for falar, eu tenho vários testemunhos dentro da minha família, que a maioria dos meus tios morreram por causa do vício do alcoolismo. Mas não é somente o vício do alcoolismo que também, esses espíritos portadores de comportamentos de vício traz. Porque tem um direito legal. Porque alguém quebrou um princípio de Deus, quebrou uma ordenança de Deus, aonde quando nós quebramos os princípios de Deus, ali
com a quebra do princípio de Deus, instaura uma causa da maldição. É onde eu vou falar mais à frente. Nós estamos falando do sintoma, eu vou falar das causas das maldições. Então, milhares foi ceifado, morto, por causa do alcoolismo. E se nós formos olharmos quantos morreram hoje pelo mundo, quantas famílias está sendo destruída por causa do alcoolismo, por causa da droga, por causa do vício do sexo, por causa do vício da mentira. Então, alguém quebrou um princípio e não teve ninguém que, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, para parar essa perseguição espiritual. Que esses espíritos portadores de vícios e comportamento viesse dentro do meu contexto familiar. Eu me lembro que isso chegou até mim. Eu comecei a beber socialmente, como diz a população, né? Bebia no sábado, vou beber no sábado, no domingo, não tem problema. Aí eu comecei a beber no sábado. Aí chegava no domingo, eu preciso curar a ressaca da bebida do sábado, bebia no domingo. Aí ia trabalhar na segunda, aí eu preciso tomar uma. Quando eu me vi, eu estava bebendo a semana toda. Estava repetindo o comportamento, a perseguição do alcoolismo na minha vida. Não só na minha vida, mas também de outros irmãos. O pecado é quando você se torna escravo da bebida. E tem pessoas quando se tornam escravo da bebida, que não tem domínio sobre a bebida, irmãos. E além disso ainda, pode haver uma exploração demoníaca, levando essa pessoa para outro tipo de comportamento que faz essa pessoa pecar contra Deus. Quantas pessoas que é uma pessoa tranquila, quando bebe, fica violento, briga, bate no filho, bate na esposa. Quantos que envolve com o vício da droga, que é capaz de tirar comida de dentro de casa para troco da bebida, das drogas. Então, um pecado chama outro pecado. E quantos também que herdaram o pecado, o vício da mentira, que através da mentira que essa pessoa deixou exalar da sua boca, que é um veneno mortal que está debaixo da nossa língua, que o diabo coloca, que causou morte, que causou destruição, que causou separação, que destruiu famílias. Quantas pessoas viciadas em pornografia, que troca mulher por cena de perversidade. Quantas pessoas viciadas em sexo, que não é capaz de sentir satisfeito com a relação sexual entre marido e mulher, mas tem que procurar outro parceiro para colocar na relação. E quando coloca isso, destrói a família. Então, todos esses são sintomas da maldição. É quando se percebe claramente um ou mais problemas de característica idêntica. Meu avô morreu com bebida. Olha, o meu tio, que era filho do meu avô, também morreu com bebida. Estranho, né? Mas o meu outro tio também morreu com bebida.
Quando você vê que isso está repetindo com as mesmas características, você pode sim despertar que existe uma perseguição espiritual, que por detrás desse vício existe o quê? Um espírito portadores que está fazendo transferência. Porque se alguém lá dos meus antepassados abriu a brecha de ser um alcoólatra, de ser um drogado, de ser um viciado, e nunca parou isso através do sangue de Jesus, nunca redimiu essa história através do sangue de Jesus, isso vem caminhando dentro do contexto familiar, você pode ter certeza que é, um espírito que vem, porque matou lá o meu avô. Você acha que aquele espírito que explorava a vida do meu avô, levando ele a ser escravo do alcoolismo, foi enterrado com meu avô? Não foi. Ele pula para o próximo da família. Mata outro, pula para o outro próximo. Mata outro e pula para outro próximo. Até que nós viemos, através do sacrifício de Jesus, redimir essa história, parar essa perseguição, confessarmos como pessoa, como família e como linhagem. Esse é o papel da libertação, trazer esse conhecimento, trazendo a revelação dessa estratégia do inferno para escravizar a família, a geração, com comportamentos pecaminosos, com vícios pecaminosos, que vem trazendo desgraça para a vida das pessoas. Então, quando nós vimos que isso se repete, muito idêntico um ao outro, irmãos, eu posso escrever, foi assim praticamente repetindo. Os meus tios morrendo, depois veio os filhos dos meus tios morrendo. Tudo do mesmo histórico, tudo relacionado com o vício. Isso chegou a mim quando Deus me resgatou. Hoje eu não sou mais escravo da bebida. Meu irmão também chegou a ele de beber somente no final de semana. De repente, ele precisava ser buscado pelas próprias filhas, caído na sarjeta alcoólatra. Um ótimo profissional na área de pintura. Chegou ao ponto de não ter força, de não assumir a família por causa do vício. Até que Deus me resgatou e através da minha vida, o tanto que eu orei pela minha família, Deus resgatou ele e tirou ele da bebida. E hoje ele está servindo a Deus. E quantos outros, irmãos, que quando eu me submeti a esse ministério de libertação, quando eu confessei como pessoa, como família, como linhagem, usando o sangue de Jesus para parar essa perseguição, para parar esse espírito que estava andando dentro do meu contexto familiar. Hoje eu posso dizer que não tem, Tem alguém da minha família que bebe? Tem. Mas não são escravos da bebida como os meus tios foram. E o problema é quando você se torna escravo. Não tem domínio mais sobre o seu corpo. Não é você que domina o seu vício, é o vício que domina você. Isso se dá também por mentira, por traição, o vício de trair, de ser infiel à mulher, de ser infiel ao esposo. Tem pessoas que Satanás, ele é muito estrategista, irmãos.
Às vezes você pensa assim, não é ele. Não é tudo que podemos, pastor, retribuir ao Satanás, não. Mas sabemos que aonde existe pecado, aonde existe desgraça, ele está ali colaborando para que isso aconteça. Porque esse é o trabalho dele. É humilhar a humanidade. É humilhar nós que somos a imagem e a semelhança do Deus eterno. Aleluia. Do Deus eterno, do Deus supremo. Então, quando isso está repetindo dentro do nosso contexto familiar, idêntico, saiba que isso é um sintoma. Se existe um sintoma, existe uma causa. Talvez essa causa foi aberta há 200 anos atrás. Não importa. Pastor, tem 200 anos, tem 100 anos. Não importa. Se não parar através do sacrifício de Jesus, se não parar através do poder que há no sacrifício de Jesus, redimindo essa história, pode ter 200 anos. Esse espírito vai estar dentro do contexto familiar, trazendo vícios e comportamentos pecaminosos, porque ele faz a transferência. Mata um, transfere para o outro. Mata um, transfere para o outro. Até que vem, através do sacrifício de Jesus, parar essa perseguição. Ou seja, quando um melhora e o outro piora. Tem alguém na minha família que parou de beber. Mas não parou o espírito. Aquela pessoa vai parar de beber, então ele vai para a próxima vítima. Ele vai para a próxima vítima. Porque só conseguimos parar essa perseguição desse espírito que anda dentro do contexto espiritual, porque teve alguém dentro do nosso contexto familiar que abriu a porta, que deram legalidade, que deram direito legal, quando nós quebramos os princípios de Deus. Porque Deus, ele abomina os beberrões. Tá? O que é beberrão, pastor? Aquele que bebe. Que não tem domínio sobre a bebida. Deus abomina os beberrões. Quando a pessoa se torna um beberrão, ele está sobre o domínio e a influência de um espírito portador de vícios. Que seja do cigarro, que seja da droga, que seja do alcoolismo, que seja do sexo, que seja da pornografia, que seja da mentira, que seja da intriga, que seja da violência. Tem pessoas que têm o vício de ser violento. Conheço pessoas que sim, têm esse vício de ser violento. É um pastor que conta que existia um espírito que trabalhava dentro do contexto familiar, que era um espírito de violência. Todos da família eram violentos, brigões, caçadores de ingresia. E ele falava, olha, antes de eu me submeter à libertação, tratar essa questão na minha vida, olha, uma briga começava do outro lado da cidade, mas ela ia terminar do outro lado da cidade comigo. Porque o mundo espiritual, as trevas, contribuía para que isso pudesse acontecer. E todas as vezes que ele brigava, ele endossava o poder de influência sobre a vida dele. Todas as vezes que você se torna escravo, perde o domínio por o vício do alcoolismo, da droga, da prostituição, da pornografia, da mentira, você endossa mais esse espírito a trabalhar na sua vida. E não pense que se você morrer, ele vai morrer com você e vai parar. Não, se alguém não parar, ele vai dar continuidade.
Ele vai aos filhos dos seus filhos até a 14ª geração, aonde nós temos respaldo bíblico para falar que a maldição ela pode ir até a 14ª geração. Então, ou seja, quando um melhora e outro piora, isso qualifica um quadro de transferência de espírito. Pode ser manifesto de várias formas, como, olha outro vício também que eu esqueci de relatar, o consumismo é um vício. Consumismo é um vício pecaminoso. Pessoas que não conseguem ficar sem fazer conta. Tem aquele consumismo. Sabe? Tem roupa no guarda-roupa que nunca usou. Tem sapato que nunca colocou o pé. Tá com a etiqueta. Aí você olha, está devendo loja porque comprou. Porque tem o vício do consumismo. Deixa eu ver o que a nossa irmã Liliana está falando aqui. Amém. Nossa irmã Liliana está compartilhando que também, dentro do histórico familiar dela, também tem essa perseguição do vício do alcoolismo. Né? Então você vê que isso é real, meu irmão. Isso não é coisa que o pastor está inventando aqui. Então, existe o vício do consumismo, aquela pessoa que não consegue ficar sem comprar, sem fazer dívida. Ela não se sente realizada. Ah, bateu uma tristeza. Não, eu preciso comprar para me alegrar. Quem falou que fazer dívida traz alegria, irmãos? Traz preocupação. Então tem alguma coisa de errado que motiva essa pessoa a praticar esse tipo de comportamento. O alcoolismo, como eu falei, né? Enfermidades repetitivas também tem a ver com espíritos portadores de doenças, de enfermidades. 3, 4 pessoas da família, no contexto da família, que morrem com as mesmas doenças. Envolve também esses espíritos portadores de doença, que mais na frente eu vou falar sobre eles. Né? Então, como enfermidades, como também comportamentos que pode ser hipocondria. Né? Essa palavra eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar algumas certas tipo de palavras. Me perdoa aí, tá? Hipocondria também é um comportamento. Depressão. Você vê que dentro do histórico da família, 1, 2, 3, 4 pessoas, todas as pessoas, depressão. Conheço um histórico de família que todos da família nasceram com aleijados, com doenças, com problema físico. Todos, não salvaram. Você acha que isso é normal? Não, existe um espírito portadores de doença dentro do contexto dessa família. Né? Então, existem espíritos portadores de doenças, de vícios, de comportamentos, de enfermidade, que leva essa pessoa a pecar contra Deus. E cada vez que essa pessoa se entrega ao vício, se entrega a esses comportamentos, mais ele vai endossando o pacto com esses espíritos que agem dentro do contexto familiar. Conheço um histórico recentemente que uma família que os homens, quando não bebia, eram homens mesmo. Homem, macho. Mas quando colocava a bebida na boca, ele se transformava. Vinha
outra natureza sobre eles. A natureza do homossexualismo. E isso ocorreu por diversos anos dentro do contexto da família. Conheço também um outro histórico que recentemente eu tive a informação de uma missionária que compartilhou comigo, que existia, né, um histórico de doenças dentro do histórico de família. Todos adoeciam com a mesma doença. E quando estava ali aquela pessoa que morreu com aquela mesma doença, no caixão, sendo velado, um sobrinho daquela pessoa que estava ali no velório ficou endemoniado. Houve o quê? Uma transferência daquele espírito que agia naquele homem, porque até os demônios desprezam o corpo quando não corre mais sangue. Eles têm interesse em nós até que haja vida, até que haja o sangue circulando em nós. Porque quando o sangue para, quando o coração para de bater, até os espíritos imundos não têm mais interesse em nós. Ele procura a próxima vítima. E aquela missionária discerniu. O espírito que matou, que vem matando essa geração de família com essa doença, passou para o sobrinho. E se não correr com ele, se não houver o tratamento, né, ele vai ser a próxima vítima. E além disso, além de trazer a doença, e ele também tinha o comportamento do alcoolismo. Essa família. Todos tinham doença e tinham o comportamento do alcoolismo. E quando esse sobrinho que estava ali velando seu tio, num determinado momento, aquela missionária discerniu que houve, parece um clima pesado ali naquele velório, né? Velório não tem um clima bom, mas ela percebeu que tinha algo a mais. Que aquele moço deu um grito desesperador e ficou possesso, que não era um comportamento normal. Ele ficou possesso ali no velório, precisou de alguém retirar para orar com ele. A partir daquele dia, aquele moço ia à igreja, estava na igreja, cantava na igreja. Mas ninguém tinha parado o espírito que estava dentro do contexto familiar. A partir desse dia, aquele moço parou de ir à igreja e invernou na bebida. Que Deus tenha misericórdia desse moço. É uma ótima pessoa. Amava a vida dele. Amo a vida dele. Hoje está afastado da igreja. Está com o comportamento que tinha. Quando bebia, desenvolvia o lado do homossexualismo. E hoje está invernado na bebida. E rebelde. Então, que houve uma transferência. Que Deus alcança essa família. Eles precisam entender que eles precisam ser alcançados. Partir para a libertação. Já até houve a proposta para ele. Para ele vir para o Ministério da Libertação. Para trazer ele aqui para Berlândia para a gente cuidar dele. Mas ele resistiu. E quando resiste, nem Deus não nos obriga. Nem Deus nos obriga. Então, isso é muito sério. Transferência familiar de comportamento, vícios e enfermidade. Isso pode ir dentro do contexto de família. Até que alguém revestido do sangue de Jesus, que possa reivindicar isso ao mundo espiritual, mas tem que estar em Jesus. Não é de qualquer maneira que você vai conseguir parar essa perseguição como pessoa, como família e como linhagem. Não é como.
E a palavra de Deus nos dá respaldo para falarmos sobre isso. Aonde, pastor? Onde o senhor achou para falar sobre isso? Vamos lá, né? Está lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo de número 43 até o 45. Jesus diz assim, olha para você ver. E quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, né? Então diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha ela, né, desocupada, varrida, ordenada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desses homens, pior do que o primeiro. Assim acontece a esta geração má. Para você ver. Então Jesus disse, né, que quando você expulsa um espírito de uma pessoa, dentro do contexto da família, mas não faz, é uma expulsão. Você que acompanha meu trabalho sabe que eu falo da diferença de expulsão de demônio e de libertação. Existe a diferença de expulsar demônio e de o processo da libertação. Então, quando você expulsa os demônios, aquela pessoa fica liberta. Aquele espírito, ele tem que obedecer porque foi expulsado no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que foi exaltado pelo Pai acima de todos. Tá? Acima de todos. Jesus Cristo como um atributo. Na realidade, ele é o Messias, o Machia, o escolhido, o ungido de Deus. Então, esse espírito, ele é expulsado, ele vai para lugares áridos, à busca de um corpo. Mas como não existe corpo vazio andando sobre a terra, não existe corpo vazio andando sobre a terra. Ou você está cheio de Deus, você está cheio da presença de Deus, o Espírito de Deus está em você, ou você está cheio dos espíritos malignos. E os espíritos malignos, eles predominam território, eles reivindicam território. Então, quem pode, vence. Então, quando ele procura outro corpo para estar, porque os espíritos malignos, eles precisam de corpo para poder agir, para poder desenvolver o trabalho que Lúcifer designou para que ele pudesse estar fazendo acontecer na terra. Ele vai para esse lugar, não acha? Ele vem à velha casa e encontra essa velha casa vazia, que talvez expulsou os demônios, mas não tirou os lixos que trazia os demônios, que alimentavam os demônios. Não tirou o vício, não tirou o comportamento, não houve reeducação. A pessoa voltou na prática do pecado que trouxe aquele espírito para a vida dele. Então o que acontece? Ele encontra essa casa vazia, novamente, com coisas que pertencem a ele, porque Deus, ele não habita em casa imobiliada pelo inferno, tá? Deus, ele não habita em casa que foi imobiliada pelo inferno, porque Deus, ele quer que o nosso corpo seja templo e morada do seu espírito e que o nosso coração esteja afirmado nele o trono de Deus, como Senhor absoluto. Mas quando você não consegue, expulsa o demônio, mas não tira
as mobílias que Satanás colocou. Pastor, que tipo de mobília é essa que você está falando? É o vício, o pecado, a mentira, a fofoca, a intriga, a violência, perversão, imoralidade, traição, prostituição, adultério. Isso são móveis que Satanás deixa dentro do ser humano. Então Satanás, vendo que não existe um morador, porque tem móveis ali, porque quando expulsa, a tendência de expulsar os demônios é você trazer Deus para essa casa. É você imobiliar essa casa agora com a presença de Deus, né? Com o trono de Deus sobre o nosso coração. Mas aí ele vê que não existe Deus, que não está a presença de Deus, que Jesus Cristo não está assentado sobre o nosso coração. O que ele faz? O que a palavra fala que ele faz? Ele vai, busca 7 espíritos pior do que ele. Pior do que ele. E traz para morar dentro dessa casa. Então, tendo em vista isso, você pode analisar que quando uma pessoa conhece Jesus, tem uma experiência com Jesus, e vai para a igreja, louva Jesus, aí de repente essa pessoa resolve esquecer de Jesus, esquece dos benefícios que Jesus trouxe para ele, e volta às velhas práticas, mentir, pecar, beber, ter práticas pecaminosas. Volta novamente. Você vê em vista que essa pessoa tinha um comportamento, e quando esses espíritos voltam, o comportamento pecaminoso dessa pessoa é 3 vezes mais, ou 7 vezes mais pior. Aonde a palavra de Deus fala que o estado desse homem se tornará pior do que o último estado que ele estava. Né? Como diz ali, olha para você ver o que está escrito na palavra de Deus. Entrando ali, são os últimos atos desses homens, pior do que o primeiro. Sim, acontece também a esta geração má. Então, quando você olha para esse contexto, você pode analisar assim, olha, esse texto tem uma forma, conotação ligado à apostasia da fé. Quando essa pessoa se aposta da fé. Então, 7 espíritos vêm pior para a vida dele. A apostasia da fé. Em sua vida, através de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Mas também revela algo interessante. Que o espírito imundo sai de um homem e retorna para casa. Né? Esta palavra casa, no litoral, se refere geração de pessoas. Né? Comprovando o princípio da transferência de espírito que alojava na árvore genealógica. Esse seria um caso da libertação bem clara. Então, quando uma pessoa, né? Então, uma pessoa, ela chega a esse quadro. Irmão, entenda. Por quê? Por que o meu pai morreu e o meu irmão sabe que ele morreu e bebe? Porque houve uma transferência. Ah, por que na minha família, 3 envolveu com droga? 1 se matou, outro está no crime, né? Outro está na sarjeta. Aí vem agora um que não tinha envolvimento, vê todas as desgraças da família que os seus irmãos estão passando e consegue envolver também no vício. Porque esses espíritos malignos vêm dentro da árvore genealógica do contexto familiar, trazendo o comportamento, trazendo o vício, trazendo as enfermidades, trazendo a desgraça para a vida das pessoas. Que isso seja bem claro, irmãos. Nós precisamos levarmos isso a sério.
Não é de qualquer jeito que você resolve a sua vida. Não é de qualquer jeito que você resolve a vida da sua esposa, da sua família. Talvez você precisa pagar um preço. Talvez você precisa pagar para que haja libertação. E esse preço, talvez Deus está esperando de você. Você reagir. Você procurar parar essa perseguição espiritual. Que nós chamamos de, que existe a lei da herança e a lei da responsabilidade. A lei da herança se refere ao sintoma. A lei da responsabilidade se refere à causa da maldição. Você vai entender quando eu começar a falar sobre a causa da maldição. Então, a lei da herança é o legado, de heranças hereditárias. Envolve o sintoma. Agora, envolve o sintoma. Agora, a lei da responsabilidade envolve a causa. Você vai entender se você der continuidade em me ouvir, quando eu começar a falar sobre as causas que nos traz essa perseguição espiritual. Na próxima vez que eu for falar desse assunto, eu vou falar sobre quadro familiar crônico de morte prematura. Pessoas que morreram prematuramente. Fugiram da ordem natural, que é o lícito que os pais, morram primeiro que os filhos, que os filhos enterrem os pais, mas está sendo muito o inverso. São os pais que estão enterrando os filhos. Eu vou falar sobre isso na próxima vez que eu for ministrar. Amém? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, vai na página, ouve novamente, reflita, peça o Espírito Santo de Deus para falar, porque você pode ser um instrumento de Deus para resgatar a sua família desse legado de perseguição, desses espíritos portadores de comportamentos, vícios e de enfermidade. Basta você estar em Cristo e resolver agir, a pagar esse preço. Para que você e a sua família viva o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus ainda está para vir para a minha família, para a minha vida, para a sua família e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não vou prolongar muito, porque tem muita coisa para nós falarmos aqui. Então, não vale a pena, Deixa eu voltar aqui. Aleluia. E que o Deus possa ter misericórdia de nós. Que o eterno Deus, Hashem, o Deus vivo, tenha misericórdia de mim e da sua vida. Aprenda. Existe sim. Existe uma organização que trabalha contra mim, contra você. E essa organização, você não luta com as armas físicas. Você não luta com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Você luta com o sacrifício de Jesus, trazendo sobre ti as armaduras de Deus e através da oração, da confissão, através de redimir a sua vida, a sua história e a história da sua família. Para que isso não vá além de você e alcance o seu filho e os filhos dos teus filhos. Isso pode ir até a 14ª geração. Espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus nos revista. Que a presença do eterno Deus tenha misericórdia de nós.
que a Shekinah do eterno Deus, que a presença do eterno Deus, de Baruch Hashem Adonai Kadosh, Elohim, o Deus que cuida, o Deus que amamenta, El Shaddai Adonai, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida, te livrando das mãos desses espíritos portadores de vícios, de comportamentos de enfermidade. E eles cantavam e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com a tua glória, Deus. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah, Senhor. sobre nós. A tua presença retira de nós todo o mal, toda a perseguição. De pé, amanhã sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, trabalha a nosso favor, trabalha a favor da nossa família, nos convença, Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus visitar a sua alma, visitar o teu coração, e que o Espírito de Deus abra os teus olhos para que você veja as estratégias, as armadilhas de Satanás para destruir você, para destruir a sua família, para destruir os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Mas no nome de Jesus, o Senhor te encorajará, o Senhor te dará coragem para você lutar, para você guerrear, para você pelejar pela sua família. Levantar as nossas vozes, vamos pedir Deixa o cuidado, Senhor, adentre essas casas, que a presença do Senhor adentre no seio dessa família. Levante as suas mãos. Pare as perseguições, espírito portadores de doenças, espírito portadores de vícios e comportamentos pecaminosos, através do sangue e do sacrifício de Jesus. Pare essa perseguição, até que essa pessoa acorde para a vida, reaja, pague o preço para resgatar a sua vida, resgatar a sua família, no nome de Jesus. Aleluia! O Kadosh, Kadosh Hashem Adonai. Que a presença do Senhor, que a Shekinah do Senhor entre agora. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Deus, a sua Shekinah, a Shalom.
família, nesse contexto familiar. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa noite, como um profeta do Senhor, eu quero profetizar na tua casa, na tua vida, na sua família. Que o eterno Deus, Hashem, o Kadosh, Baruch Atah, o Deus bendito, Baruch Hadá, o Deus da honra, Elion, El Shaddai, que o El Siabote, que o Kadosh, de Boi, os santos das nações, esteja adentrando a tua casa, a tua família. Eu libero sobre a tua casa, eu libero sobre a tua família, que o Espírito Santo de Deus os convencerá do pecado, do juízo, trará nova visão, trará novas revelações, que o Espírito de Deus abrirá os seus olhos para enxergar o mundo espiritual, que é eu e você que temos que nos adequar com o mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que tem que se adequar com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Mas eu profetizo vitória, eu profetizo paz, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração, eu profetizo saúde física e emocional. E que a graça, que a Shekinah do eterno Deus esteja reinando sobre a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Meu irmão, quero dizer para você que após eu terminar esse vídeo, que eu faço a conversão dele para o YouTube, né? Eu aposto lá no YouTube e trago ele também com a qualidade do YouTube, com imagem melhor, com um áudio melhor, e aposto no link, né? No link Tratamento Espiritual e através do meu Facebook. Então, nesse trâmite aí eu gasto mais ou menos em base de 15 minutos. Se você depois quiser compartilhar o vídeo, né, vai estar à disposição aí na página, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que esse final de semana não dará para eu gravar, porque eu tenho uma viagem programada. Mas assim que eu retornar para Uberlândia, estarei novamente. E eu quero voltar para falar sobre morte prematura. Tá? Você vai saber por que os pais estão enterrando os filhos. Sendo que o natural seria os filhos enterrar os pais. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua noite com a paz.
que a Shekinah do eterno Deus esteja sobre a sua casa. E que os céus de Hashem assista a sua vida, a sua família e a sua casa. Deus abençoe a todos vocês que permaneceram até o fim. Deus abençoe a vida da nossa irmã Liliane e os demais que estão ao vivo comigo. Shalom Adonai.